Estamos de volta, pessoal, com a última pauta do nosso dia, gestão inteligente de equipamentos, o que toda rede deve monitorar, apresentado por Lucas Cornelsen. Então, bem-vindo, Lucas. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá, Lucas, tudo bem? Prazer ter você aqui conosco. Sem mais delongas, te passo a palavra, caso também tu queira se apresentar para o teu público, ficar bem à vontade. Lembrando, pessoal, sempre que também vocês podem colocar as perguntas ali no chat, que mais tarde também a gente direciona para o Lucas. Obrigado, Maria, obrigado primeiramente pela oportunidade, né, que a Multibraço está dando aí para a gente. Muito legal essa participação. Eu acho que é a minha primeira, eu não sei se eu já fiz alguma outra, né, nesse quesito. A gente acaba ficando sempre atrás das câmeras aqui, resolvendo tudo e na frente que é um pouquinho difícil, mas eu vou tentar dar o meu máximo aqui para fazer a melhor apresentação possível para vocês. Então, meu nome é Lucas, eu cuido de toda a parte comercial aqui da Horizon. A gente hoje se intitula como comercial, mas lá no comecinho a gente fez todo o processo de prospecção, né, de entender o mercado. Então, vou passar uma apresentaçãozinha bem rápida aqui para vocês, e aí depois a gente começa a falar um pouquinho mais sobre o mercado. Então, a Horizon, né? A Horizon hoje é uma empresa de carregadores. Ela vem do Grupo Cloud, né? Uma empresa. A Horizon é nova, ela se formou em 24, mas já existe uma empresa chamada Grupo Cloud por trás, que é uma empresa de motobomba de água, não tem nada a ver com carregador, mas é uma empresa que já existe há 15 anos e já tem expertise de importação e revenda no Brasil inteiro. O Grupo Cloud tem a marca própria de motobombas, que é a Cloud. A gente representa a Shinji, que é uma marca chinesa, e também a Pedrolo, que é uma marca italiana. Então, nessa expertise que a Cloud tem de 15 anos, surgiu a Horizon. A Horizon, hoje, ela é representante oficial, né, distribuidora oficial da Sino. A Sino é nosso fabricante, é uma empresa com mais de 20 anos de experiência, presente em mais de 90 países. Né? Na verdade, ela vem do grupo Pilot, que são as empresas que fazem os BES, os medidores, e a Sino faz a parte de manufatura de carregador elétrico. Um pouquinho dos números da Horizon, então foram mais de 1.682 carregadores vendidos em todo o Brasil. Tem os números mais atualizados, porque, né, a gente vende todo mês bastante coisa. Um dos nossos diferenciais é estoque nacional. Fizemos todas as certificações necessárias e um diferencial muito grande que a gente percebeu nesse mercado, que é o suporte técnico nacional. Eu acho que esse foi o grande destaque da Horizon nesse período de crescente do mercado. Em 2025, a gente acabou atingindo um market share de 34%, né? Segundo os dados da BVE, a gente conseguiu puxar alguns dados ali de novas máquinas. Se não me engano, foram 1.425 novas máquinas DCs instaladas em 2025. A Horizon me deu 600 e alguma coisinha, e instaladas foram mais ou menos perto disso. Já estamos em todos os estados do Brasil. Temos mais de clientes, mais de 400 clientes atendidos, né, e mais de 1.700 produtos vendidos. Fizemos o dever de casa, homologamos em várias marcas, né, em várias montadoras, BYD, Foton, Geely, Volkswagen, enfim. A gente fez o dever de casa de todo fabricante, que é importante essa homologação, né, isso passa uma confiabilidade muito grande para vocês, quando a gente consegue homologar, né, numa montadora. Hoje temos dois grandes cases aí de sucesso, que são nossos dois grandes clientes, que é a CCR, que está migrando aí para a Motiva, para quem não conhece, que é a empresa de pedágio Paraná e São Paulo, e também a Viapia, que é São Paulo, Rio e Minas, né? É a primeira empresa de pedágio que está migrando sua frota de ambulâncias elétricas, de guinchos elétricos, para totalmente elétrico, né? Teve algumas participações de algumas feiras importantes do mercado. A primeira foi a Eletrocar Show, no ano de 25. Participamos da Intersolar, foi muito legal, né? A gente levou um DeLorean lá, foi uma feira muito bacana, acho que ficou muito marcada aqui para a história da Horizon. A NTP, né? A Horizon também tem um foco muito grande em entrar em pesados, então caminhões, ônibus, e foi uma feira muito importante para a gente. Esse ano vamos repetir as feiras da Intersolar e também vamos participar da Latibus. E aqui um pouquinho da cara dos nossos carregadores, um pouquinho da linha aí do que a Horizon trabalha. Vou passar para vocês rapidinho também um vídeo institucional da Horizon. Tá vendo minha tela aí, né, Maria?
Estamos sim, aham. Tá. O vídeo ele não tá rodando, eu acho, só, Lucas. Mas a gente tá vendo sua tela. Eu tô com o vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo apresentar ele. Só um minutinho. Se tiver ok, vocês me avisem. Agora sim, aham, estamos vendo. Legal. É isso. Queria mostrar um pouquinho da estrutura da Horizon para vocês. Isso, estou aí aberto a perguntas e trocar um pouquinho de conhecimento que a gente tem nesses quase 2 anos aí. Perfeito, pessoal. As perguntas vão estar aqui na tela também aparecendo. Pessoal, quem tiver, pode mandando aí no chat também, que a gente vai dar seguimento aqui. Vamos lá. Né, que você falasse um pouquinho, é como que quem está iniciando o negócio, né, sabe qual é o modelo de carregador mais certo para se escolher, para esse primeiro pontapé inicial na eletromobilidade. Claro, legal. Eu sempre gosto de falar para vocês que a Horizon não é uma empresa de eletromobilidade. Então, assim, tudo que informação que eu trago para vocês é o que a gente tem de troca com o cliente diariamente. Como a gente teve aí mais de 1.085 carregadores DCs vendidos em 2025, a gente acaba tendo um pouquinho de expertise e troca com essa galera. E o que eu posso falar para vocês de números da Horizon, né? Hoje, o carregador de 40 kW, ele é o curvado do mercado, pelo menos para a gente. Justamente porque é um carregador com custo menor e normalmente a gente sabe que hoje no Brasil a infra, né, a energia é precária, então o carregador de 40 kW praticamente qualquer lugar tem essa energia e 90%, ou se eu tiver mais ou menos 90% do mercado são os mini Dolphin, né, que é o que recebe 40%. A gente viu essa migração do 30 para o 40 muito recente, o pessoal começou a ter uma migração recente do 60 para o 80. A gente sabe que 75 kW é rede baixa, então o pessoal acabava pulando fora do 80, mantendo 60, mas o pessoal começou a ter muito essa dinâmica de comprar o carregador de 80 e limitar em 75 kW. Então a gente viu uma crescente gigantesca até para a gente como fornecedor. A gente precisa ter essa percepção, porque quando eu mantenho estoque de um produto no Brasil, eu preciso entender o que eu compro mais, o que eu compro menos, mas hoje curvar, né? Se eu fosse falar qual que é o melhor carregador, ou pelo menos do que as pessoas que adquirem da Horizon, é 40 e 80 kW. Uhum. Perfeito. A gente tem uma pergunta inicial, que é do Rafael Carvalho, e já vieram pedir desconto. Então, Lucas, a pergunta inicial do Rafael é: gostaria de saber se vai ter desconto no AC 22 kW. Ele não tem mais desconto com a gente, acabou a cota de desconto dele. Mas a gente tem um preço bem agressivo, acho que esse é o diferencial que a Horizon trouxe. Obviamente que a gente não é o mais barato, a gente nunca quis nem se posicionar como o mais barato, né? A gente quis sempre ter o melhor custo-benefício, né? Eu sempre brinco em todas as entrevistas ou as apresentações que eu faço,
eu tenho 63 cotação de 63 chineses diferentes. Então, eu tenho um carregador lá na China por $1.000 e por $25.000 o mesmo modelo. Mas com essa expertise que a gente traz do Grupo Clau, que a gente importa a motobomba há 15 anos, a gente entende que China é província, né? A província do carregador, é a província da motobomba, é a província da placa solar, e não tem segredo. A gente tem que focar na província, pegar os 5, 6 maiores fornecedores e negociar volume, né? Porque a Horizon não veio para o mercado como aventureira, né? A gente sempre se preocupou com o pós-venda, quando tiver 50, 100 mil máquinas no mercado, se o meu fornecedor lá na China vai ter suporte para atualização dessas máquinas, se elas não vão ficar obsoletas. Então, a gente tem sim um preço muito agressivo, mas a gente sempre focou no melhor custo-benefício. Uhum. Perfeito. Temos agora uma segunda pergunta da Ondas Elétricas, pedindo se vocês têm recarga para caminhão, né? Então, estações de recargas para caminhões. Claro, a gente tem a pronta entrega no Brasil carregadores de 7 a 480 kW. Então, até o 240 é um modelo tradicional que são 2 plugs, né, que todo mundo conhece no mercado. A gente está trazendo agora um modelo de 360 kW com um dual, que a gente tem 360 e 480 hoje a pronta entrega no Brasil, mas são aqueles modelos splits, né? O pessoal fala split, que é o totem com uns módulos para trás, e tu pode levar até 8 plugs para carregamento. Mas a gente tem carregador aqui para caminhão sim, esse modelo split ele tem totem de 500 amperes, resfriamento líquido, 600 e também 800 amperes. Então a gente tem sim esse suporte para vocês aqui em mercado nacional. Bacana, Lucas. Próxima pergunta é: qual é o desafio em ter assistência técnica em um país tão grande? Boa pergunta, ótima pergunta, inclusive. É uma dor que eu acho que todo fornecedor de carregador tem. Assim, a gente já tem essa expertise do próprio grupo, da empresa principal. Nós temos hoje mais de 700 assistentes técnicos no Brasil inteiro. Mas sabemos que não conseguimos reutilizar os mesmos para carregador, que ele é totalmente diferente. E a gente depende muito das plataformas de gestão, como a própria Voltbras, né, que nos dá todo o suporte. E a gente depende muito disso. Eu acho que isso cessa 90% dos problemas. Porque 90% dos problemas do carregador não é o carregador em si, e sim rede, internet. A gente sabe que as próprias plataformas, às vezes, a gente passa um pouquinho de sufoco, mas a gente sabe que 90% a gente consegue resolver isso sem precisar em campo, né? Então, a Horizon trabalha com níveis de atendimento, nível 1, 2, 3, e se necessário, 4, manda alguém em campo. Mas a gente já, no começo foi um pouquinho mais difícil, agora está mais tranquilo, que normalmente os erros são os mesmos, né? Então, quando aparece um probleminha de modo, um carregadorzinho com plug que um lado funciona, o outro não, a gente já tem os procedimentos padrões, né, para poder tentar resolver o mais rápido possível junto com plataforma. Perfeito. Temos também duas perguntas do Marcos Tavares. Pontos que devem ser observados para qualificar um bom carregador, Lucas. Ótima pergunta. Os carregadores eles se parecem muito, né? Se tu olha fisicamente e até por datasheet, a gente olha, e como eu falei para vocês, eu tenho 63 cotações e 63 chineses diferentes. Então tu imagina quanto fornecedor de carregador existem hoje no mundo. Quando a gente fez essa análise, né? Mais uma vez, a gente sempre quis trazer o melhor custo-benefício para o Brasil. A gente se preocupou muito quem era o fornecedor, né? Quanto tempo esse fornecedor estava no mercado, quantos funcionários esse fornecedor tem, porque lá na China enquanto a gente pesquisa aqui empresa por capital social, né, lá na empresa, na China tem uma pesquisa por quantidade de funcionário do governo chinês. Então, assim, o tempo desse chinês no mercado é muito importante. E quando a gente fez essa qualificação, obviamente que a gente olhou toda a robustez do equipamento, quem eram os fornecedores dos componentes desse equipamento também, que é muito importante, né? Quem que é o fornecedor do disjuntor, quem que é o fornecedor do módulo, quem que é o fornecedor do contator. A gente fez uma pesquisa muito prévia de quem são essas empresas, porque normalmente o chinês ele só monta lá também, né? Alguns fabricam, obviamente, mas a gente sempre se preocupou muito. E assim, eu acho que essa parte de homologação e montadora, eu como se eu, Lucas, fosse investir no carregador, eu viria a robustez do equipamento, suporte técnico da empresa, quantidade de peças sobressalente no Brasil também é muito importante, né? Porque a gente sabe hoje em dia que eu não posso esperar 90 dias para trocar uma contatora ou uma placa-mãe no carregador, mas eu também sobre a robustez do fornecedor, né? Quem a gente está representando é muito importante, e a Horizon com certeza teve todo esse cuidado. Mais uma vez, a gente não veio aqui para surfar onda no mercado, né? A gente se preocupou muito com esses pré-requisitos e por isso que a gente tem sucesso hoje nesse market share gigantesco do mercado. Uhum.
Ainda uma segunda pergunta do Marcos. Ele queria saber quais os principais problemas encontrados nos carregadores que hoje são vendidos no Brasil. Claro, legal. Como eu respondi anteriormente, 90% é software. Então, assim, a gente brinca que o carregador ele vem em sorvete seco, né? Porque na China não tem problema de rede, não tem problema de internet, não tem fase caindo. Então, a gente está para vocês terem uma noção, a Horizon está na 15ª atualização do carregador em menos de um ano. Então, são 15 updates, porque a gente tem que melhorar isso para o mercado brasileiro. Obviamente que o meu carregador lá no início dava problema, né? E a gente conseguiu conduzir isso muito rápido. Então, tinha problema de contatora porque caía a fase, tinha problema de firmware porque a internet caía quando voltava, o firmware não voltava, e a gente foi percebendo isso durante o tempo e foi atualizando updates, reportando na China, até que chegou um momento que a gente falou, cara, não dá mais para ficar conversando com um chinês com 11 horas de delay, vamos importar um chinesinho para a gente também, a gente brinca isso sempre, né? Então a gente sempre tem um engenheiro de pós-venda do próprio fabricante aqui na Horizon Horário Brasil para poder identificar, né, quais são esses problemas e resolver. Mas hoje está tendo um barulho muito grande no mercado de módulos, por mais que grandes empresas utilizem os mesmos módulos, né? Eu acho que a grande maioria utiliza da InfPower, a gente precisa sempre estar atento a quais são as proteções do carregador, quais são o range de proteção. Então, trazer esse carregador e adaptar ele para o mercado brasileiro é muito importante. Perfeito, Lucas, muito obrigada. Temos uma pergunta da Fernanda a seguir também. Quais são os critérios que uma empresa deveria considerar antes de escolher um carregador? Quando tu quer escolher um fornecedor, robustez do equipamento, obviamente, quem é essa empresa, como eles estão posicionados no mercado, tem pós-venda, não tem pós-venda, tem peça, não tem estoque, a pronta entrega é muito importante, e mais uma vez, homologação de montador. Eu acho isso muito importante. Obviamente que tem as certificações básicas, né, que tem a Anatel, é obrigatório ter, porque tudo que emite frequência no Brasil tem que ter certificação Anatel, mas eu acho que também verifiquem, eu sempre passo essa bola para a plataforma, né? A Voltbras é uma empresa que trabalha com várias marcas de carregadores, então eles vão saber te dizer quais são o carregador que funciona bem, o que funciona mais ou menos e o que não funciona, né? Então, assim, quem vai te responder essa melhor pergunta vai ser esse tipo de empresa. Mas, obviamente, que vendendo o meu peixe, verifiquem aonde essas empresas estão homologadas, né? Mais uma vez, a Horizon homologou na BYD, na Marco Polo, na Mercedes, na Volkswagen. O que é essa homologação, gente? É a gente mandar o carregador para a montadora, eles fazem uma série de testes de estresse do carregador e nos devolvem com, Lucas, teu carregador está compatível com o nosso carro, caminhão, ônibus. Então, vender carregador todo mundo vende, né? É muito fácil importar. Acho que hoje até na Alibaba, se a gente jogar lá, porque daqui a pouco eu recebo aqui um pessoal, eu comprei um carregador na Alibaba, não funciona, consegue me ajudar? Mas a gente ter essa robustez de homologação, de olhar quem é empresa, pós-venda, custo-benefício, acho que isso é muito importante. Perfeito. Temos também um comentário do Rafael. Não seria uma pergunta, mas sim um elogio. Tive um reparo de um disjuntor e no momento que o problema foi visto, em 3 dias recebemos outra via transportadora para substituição. Pessoal, muito fera. Então, parabéns aí também, Lucas. Seguindo com uma pergunta da Fernanda também a seguir. Existe um carregador ideal ou tudo depende do modelo de negócio? Depende do modelo de negócio, né? Mais uma vez, nós não temos carregador, a Wise não tem carregador e não vende energia, mas com a expertise do que eu escuto do mercado, depende muito do que tu tem de energia, do que tu tem para investir, do payback esperado, né? Hoje as empresas, a própria Voltbras faz um mapa de calor, provavelmente para indicar o que funciona, o que não funciona. A Horizon acaba tendo essa expertise por ter, eu converso com vários, né, players do mercado. A gente tem cliente que tem 108 carregadores DCs e tem cliente que tem um carregador AC. Então, isso varia muito de cliente para cliente, mas acredito, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, que depende do teu modelo de negócio. Uhum. Perfeito. Temos também uma pergunta do Danilo a seguir. Qual é o seu SLA de atendimento para uma possível pane? Claro, isso é muito importante. Hoje a gente trabalha com algumas grandes empresas, como as que eu citei de pedágio. A Horizon ela trabalha em horário normal, mas a gente sempre tem um pós-venda fora horário para qualquer possível problema que aconteça no carregador. Obviamente que às vezes o primeiro contato que a gente precisa de algumas informações de logs, a própria Voltbras tem um grupo com a Horizon, a gente sempre tenta deixar o cliente para ser contatado em últimos casos, a gente não conseguir resolver. Então, quando tem um primeiro problema, a gente é contatado por eles, a gente tenta resolver o mais rápido possível e vai depender um pouco também da quantidade de informações, o tempo que o cliente vai me retornar.
né? Porque às vezes eu preciso de alguns logs para interpretar a possível causa, né? Então, SLA é muito variável. Mas, assim, a gente tem um plano aqui que se a gente não resolveu em 48 horas, a gente dá garantia, né? Esse é o objetivo. Se a gente não conseguiu resolver, tem que trocar, né? A Horizon importa muito carregador, a gente tem container chegando todos os meses, então a gente não se importa de acatar uma garantia para vocês, porque a gente quer resolver. Eu sempre digo, eu tenho um monte de peça aqui, mas eu prefiro essa peça lá no carregador do meu cliente rodando do que estar aqui pegando pó, né? Não é esse o meu objetivo. Sim, perfeito. Temos também uma pergunta do Alailson. Boa tarde, sou formado em TI e eletrônica, sou de Salvador, temos aqui BYD. Montar uma estrutura de autorizada para suporte e manutenção corretivas deste equipamento é válido? Claro, a Horizon já está fazendo isso, tá? A gente percebeu essa necessidade. 90% dos primeiros clientes da Horizon foram integradores solares e são pessoas que têm expertise em energia e instalação. A gente começou agora um projeto de homologação, até depois pode deixar o contato aí que eu te chamo, para fazer suportes homologados em todos os estados do Brasil. É muito importante isso, né? E a gente pode fazer sim, pode conversar. A gente já tem esse projeto em andamento. É um projeto que é bastante moroso e grande, porque o Brasil é muito grande, né, em território, mas a gente consegue sim fazer esse projeto aí e com certeza a manutenção corretiva, preventiva já está no radar da Horizon. Perfeito. Temos mais algumas perguntas da Fernanda. Um bom carregador, sozinho, garante uma boa operação? Não, eu não entendi o que tu quis dizer sozinho. Se tu diz sozinho sem plataforma, sozinho sem operar, o que eu sempre indico é o seguinte, eu tenho um exemplo muito legal que eu sempre trago. Eu tinha 2 clientes que eles estavam um de frente para o outro. E o da frente faturava menos da metade do que o seu vizinho faturava. Por quê? Porque um tratou o carregador como totem, né? Ele achou que era só energizar, botar lá o aplicativo e vender energia. E o outro realmente tratou como uma empresa, né? Porque ele é uma empresa, né? Então, ele fica mais perto da empresa para fazer voucher de promocional, ele traz, ele corre atrás de uma empresa sei lá, internet que tem carros elétricos para fazer um preço promocional diferenciado para essas pessoas. Então, quando tu trata como totem, né, vai te dar muito menos resultado do que tu tratar como uma empresa. Uhum. Perfeito. Temos também outra pergunta dela. Como fabricante, o que vocês esperam de uma plataforma para que a experiência do operador e do motorista seja realmente boa? Ótimo, muito importante essa pergunta. A gente sempre faz uma pré-homologação, né, das plataformas, como a gente fez com a Voltbras, e a gente é muito chato nessa homologação, porque no final do dia a culpa sempre é do carregador, né? Se a instalação está mal feita, é o carregador que não funciona. Se a plataforma não envia os logs corretos, é o carregador que não funciona. Então, a gente tem um cuidado muito grande quando a gente vai indicar uma plataforma para vocês, ou vai homologar, né, uma plataforma da mesma forma que a gente é homologado em grandes empresas, a gente também tem esse cuidado na homologação, porque no final do dia a conta sempre é do carregador, não adianta, né? Então, a gente como fabricante tem que ter essa experiência, essa homologação, tem que ter uma boa plataforma, né? Então a gente sempre indica vocês e homologa da melhor forma possível. Perfeito, Lucas. Temos uma pergunta aqui da Bia também. O que você acredita que vai mudar nos carregadores nos próximos 5 anos? Boa pergunta. Eu acho que as potências dos carregadores vão começar a crescer no mercado. Estão vindo carros aí cada vez com potências maiores, né? A gente vê carros de entrada, carros mais baratos vindo com poder de carregamento maior. Eu acho que vai ter uma migração, um carregador de 30, 40. Eu não acho que vai ficar obsoleto, né? Por mais que hoje seja o curva A da Horizon, não poderia nem ficar aqui fomentando isso, mas eu acho que vai chegar um tempo que vai ficar obsoleto. Obviamente que a gente tem a nossa demanda de energia aqui em Santa Catarina Celeste, Paraná Copel, enfim, que acaba prejudicando um pouco isso, mas eu acredito muito que isso vai ter essa crescente de potência de carregamento, robustez de cabo também, né? Hoje em dia a gente acaba vendendo carregadores na faixa de carregadores de 60 kW com cabo de 200 amperes e até 120, 250 e acima disso 300 amperes. Eu acredito que cada vez mais os carregadores vão ter que vir com correntes maiores, né, para poder alcançar as potências que esses carros necessitam, porque hoje a gente precisa de alguns fatores e a tensão do carro é um deles, né?
E a gente vê tensão de carro, esses carros mais gourmets vindo com tensões mais baixas, então a gente tem que compensar de alguma forma. E, obviamente, acho que as atualizações do próprio CPP, né? Logo a gente vai para o 2.0, 2 ponto alguma coisa, isso a gente não vai conseguir fugir disso. Perfeito. Temos também uma segunda pergunta da Bia. Qual é a importância da comunicação entre o carregador e a plataforma de gestão? Coração, né? Eu acho que é a comunicação mais importante do carregador. Quando a gente trouxe esse carregador, eu lembro até hoje que a gente botou testar na empresa aqui e assim, gente, teste bancada é uma coisa, teste da vida real é outra. Quando tu coloca ele na energia, tu coloca ele funciona, a gente testou em vários carros, vários modelos de carro e sempre funciona. Mas quando sobe para uma plataforma, e não tem uma comunicação, não tem uma... Por isso que é importante a homologação, né? Que aí a plataforma vai me dizer, Multibras do CAS, teu carregador não está entregando tal comando, ele precisa entregar X, Y e Z. E o meu carregador também, às vezes, ele não está preparado para isso, eu tenho que fazer uma atualização, um update, que ele faça essas entregas para poder, né, se conversar e entregar um carregamento muito mais rápido, um início de carga muito mais rápido. Então, a comunicação entre o carregador e a plataforma de gestão é totalmente essencial, né? E não tem como fugir disso. Perfeito, Lucas. E por último, para finalizar, nós temos uma pergunta do Fábio também. Qual é a sua avaliação breve sobre o modelo de expansão em academias e centros de conveniência? Melhor um DC ou um AC? Mais uma vez, né, os clientes da Horizon falam, né, porque a Horizon, eu não tenho esses dados, mas as pessoas, obviamente que são pontos que são difíceis de ter energia sobrando, né, mas eu acho que com certeza para monetização o DC é totalmente a prioridade do mercado. Eu não vejo pessoas monetizando com o AC. Eu acho que o cara que vai parar no AC, ele vai parar se ele não tiver um DC perto, porque ele tem muita urgência, né? Então, eu acho que o mercado para monetização, se o objetivo é esse, totalmente DC. Perfeito. Então, Lucas, queria te agradecer. Caso tu tenha uma dica final aí para o pessoal que está te assistindo também, fica bem à vontade. Claro, legal. Mais uma vez agradecer a oportunidade. Gente, acho que esse mercado é muito promissor. Eu escutei algumas outras palestras de alguns amigos aí. O mercado eletromobiliário é muito engraçado porque ele é muito pequeno, então todo mundo se conhece. Mas é um mercado muito promissor financeiramente. A gente verifica isso não só como venda de carregador, mas como investimento mesmo. Eu não vi nada numa crescente tão rápido nos últimos anos com o retorno e payback de investimento que o carregador dá. Eu acho que vocês procurem saber, procurem pessoa da Voltbras, façam reunião, entendam, porque faz total sentido esse investimento, né? E a gente acredita muito nesse mercado de eletromobilidade e a gente está só na pontinha do iceberg, assim. É um mercado que vai explodir, a gente acha que já cresceu e não cresceu nada ainda, né? A gente acaba rodando os países vizinhos aí, a Horizon também está abrindo expansão para a América Latina, e a gente vê que a gente está só na pontinha e tem um mercado que é muito promissor e comprem com a gente, né? Não esqueçam disso, a Horizon está aqui para atender todo mundo. Só o começo, né, Lucas? Por último, né, antes da gente se despedir, seguindo, né, a pergunta aí do Fábio, se tu pudesse, por favor, compartilhar o site da Horizon também, pode nos enviar o link, eu também falar, como preferir. Depois a gente pode também enviar para o pessoal. Horizon.com.br, se vocês jogarem lá no Google, vocês já vão encontrar. E aí tem o telefone lá do pessoal, dos consultores, a gente consegue atender vocês aí da melhor forma possível. Perfeito. Então, Lucas, apenas agradecer a tua disponibilidade. Muito obrigada por todo o conteúdo que tu trouxe para nós hoje. E, enfim, muito bom te ver. Uma boa semana para ti. Beleza, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Bom, pessoal, e assim nós finalizamos o nosso primeiro dia do terceiro Congresso de Redes de Recarga. Muito obrigada pela participação de todos que aqui estiveram. Nós deixamos também aqui um QR Code, quem ainda não se inscreveu. Amanhã nós vamos ter novamente uma programação com pautas tão boas quanto as de hoje, então não se esqueçam de se inscrever. Também confiram as nossas redes sociais para saberem mais informações sobre as pautas, palestrantes, e nos vemos amanhã, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Até mais.